Mas quais eram os pontos que te afastaram desse movimento, que é o feminismo moderno? Não sei. Eu posso dizer que é o feminismo virtual dos últimos 10 anos. Tá? E claro que existe muita divergência entre as vertentes e tal, mas o que foi mais estridente e que foi mais conhecido pela maioria das pessoas foi esse, que é esse virtual dos últimos 10 anos. Tá? E aí eu fiz o canal e eu já tava com uma estrutura de formação intelectual relativamente sólida. E aí eu já me identifico até hoje, inclusive, como iluminista. Eu tenho uma formação, uma influência iluminista muito forte. E eu também tenho influência da filosofia analítica, do secularismo e também me entendo como ateia. É assim que eu entendo o mundo, é assim que eu me identifico. E é importante também pontuar isso em relação ao meu ateísmo, porque é comum que as feministas sejam associadas com pseudociência. E aí é reiki, é saber feminino, signo, astrologia, todas essas baboseiras aí que definitivamente eu não me identifico, eu não defendo. Eu penso que é péssimo para a imagem das mulheres no geral, péssimo para interpretação acerca do movimento feminista, é péssimo. É uma das coisas que eu mais detesto que o feminismo conseguiu se envolver nos últimos anos. Horrível. Mas quais os pontos que te afastaram desse feminismo virtual? Tá. Deixa eu me organizar, porque é muita coisa. Demagogia. Então, ou tu está comigo, ou tu é meu inimigo. Tá? Então, era uma simplificação muito tacanha acerca do posicionamento das pessoas. Porque tem algumas pessoas que simplesmente têm ojeriza a movimentos sociais no geral, não porque elas odeiam a composição desses movimentos ou porque elas odeiam as minorias, mas porque elas não gostam do modus operandi do movimento. Tá? Que é justamente essa demagogia. É a coletivização. 2. Não suporto mais generalização. Isso é um problema grave também, que acontece inclusive com os red pills. Porque às vezes as pessoas elas não entendem o que significa a média. Então assim, ó, tu pensa... deixa eu pensar... 2, 4, 6. Aí tu vai lá, tu divide esse número resultado que tu somou. Aí depois tu pega esse número e aí tu divide por aqueles 3 resultados que usaram de valor. Aí tu faz uma média. Entendeu? Então, assim, às vezes uma pessoa, ela diz assim, ó... De 1 a 5, quanto que tu odeia o feminismo? 1. Aí a segunda pessoa diz assim... De 1 a 5, quanto que tu odeia o feminismo? 2. A outra vai lá e diz assim... Quanto que tu odeia o feminismo? Eu odeio 3. Tu pega esses números e soma. E aí tu divide pelo número dessas pessoas. E o resultado é a média. Só que daí o que as pessoas entendem? Que necessariamente todo mundo odeia o feminismo igual. Não, algumas pessoas odeiam 1. Algumas pessoas odeiam 2, outras pessoas odeiam 3. Então, essa é uma coisa que eu sempre falei para as pessoas. Quando tu tá dizendo que as mulheres, no geral, agem assim ou assado, tu tá falando o quê? De uma média? Então, cuidado. Porque existe uma falácia chamada falácia ecológica, que é tu fazer uma média populacional, tá? E atribuir esse resultado da média nas pessoas individualmente. A questão é que o resultado médio é 1, mas aquela pessoa pode ter dito 1 ou 2. Ou 3. Isso acontecia lá dentro do movimento em relação aos homens. Fazer uma média dos homens. Exato. Então, a média dos homens é machista. A média dos homens é misógina. Tá, mas o quanto cada um deles é? Tu tá dizendo que todos são literalmente a mesma coisa? Não faz sentido algum isso. Isso aí é uma falácia ecológica. Tu achar que a média dos homens, porque ela é machista, todos eles têm o mesmo nível de machismo. E às vezes nem é machismo, sabe? Tem outras coisas influenciando no posicionamento das pessoas. E essa é outra coisa que sempre foi muito importante pra mim. É essa sensibilidade que o movimento feminista desenvolveu. Isso foi uma das coisas mais importantes que me afastaram do movimento. Que é perceber que eu tava vendo um movimento que inicialmente se posicionou em mulheres fortes, duronas, que gostavam de enfrentar. Pra princesinhas da Disney, eu fiquei... O que tá acontecendo com essas pessoas? Elas não aguentam uma contradição, elas não aguentam um dado diferente, elas não aguentam um argumento. Qualquer coisinha... Ai, eu sou mulher. Ai, eu tenho razão porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ai, me deu gatilho porque eu não sei o quê. Eu fiquei... Mas... Tu é feminista de verdade que eu não tô entendendo? Tu saiu da onde? De um berçário?
Tu saiu de uma historinha da princesinha da Disney, da Cinderela? Tu não aguenta uma contradição, mulher, mas se erga, caramba! Assim, chacoalhe-se! Se dê uns tapa, caramba! Não aguentava isso, sabe? E eu penso que isso, de certa forma, foi moldando o modo de agir do movimento feminista, não somente deles, mas de todos os movimentos sociais, que era de se proteger emocionalmente. Isso foi muito grave. Essa autoproteção desenvolvida para não entrar em contato com emoções negativas e desagradáveis. Então, qualquer coisa pode te ferir. Imagens te ferem, palavras te ferem, filmes, livros, tudo te fere. Tá? E eu pensei, tá, como é que tu vai desenvolver um movimento se ele não é aprovado? Tu precisa ser colocado à prova. Tu precisa ser questionado, contestado incessantemente. É isso, inclusive, que é uma das principais bases do método científico. Tu precisa ser provado, tu precisa provar, tu precisa de evidências fortes para se posicionar acerca de algo. E esse é um outro ponto relevante acerca da catastrofização das coisas. Porque às vezes o movimento ele é tão radical e ele quer ser radical, ele quer ser generalista, demagógico, detentor da única verdade acerca das coisas, que ele precisa ter uma realidade catastrófica para se justificar, entendeu? Então, aquela frase do Sagan, para posicionamentos extraordinários, eu preciso de evidências extraordinárias para acreditar, entendeu? Então, muitas vezes, esses movimentos de esquerda, progressistas, eles são catastrofistas. Eles criam um ambiente pós-apocalíptico para conseguir justificar as suas políticas, os seus discursos, as suas práticas, enfim, as suas interpretações do mundo. Tem algum exemplo? Deixa eu pensar. Tá, em relação aos homens serem estupradores em potencial. Tá, de certa forma, ok, eu sou uma esfaqueadora em potencial. O que isso significa? Nada. É vago. Na prática, isso significa muito pouca coisa. Entendeu? Isso serve mais pra vilanizar e criar um pânico moral acerca dos homens. Entendeu? Porque o que a ciência diz, o que a gente tem de dado? A maioria dos homens não estupra. É uma minoria de homens que estupram e geralmente são sempre os mesmos. Entendeu? Então, esse posicionamento, tudo bem, pode querer se justificar em precaução. Ah, eu quero me precaver dos homens, a gente tem que ter isso em mente para nos protegermos. Tudo bem. Para se proteger, talvez seja válido. Mas isso foi disseminado de modo nocivo e corrosivo. A gente percebia que era degradante e muito exagerado tu se referir às pessoas, toda uma população com algo tão grave quanto isso. Então, como eu falei, tudo bem, eu sou uma esfaqueadora em potencial, eu sou uma assassina em potencial. E daí isso não chega a lugar nenhum. Isso é muito vago, entende? Então, pra te justificar essa discriminação, esse ódio aos homens, tu precisa de uma situação absurda, entendeu? Entendi. E eu digo assim, ódio aos homens em um momento da sociedade, um momento da civilização muito esquisito em que eu percebo que há misandria e há muita misoginia ao mesmo tempo, coexistindo numa polarização bizarra. E o meu canal hoje, assim que eu me posiciono a partir de agora, recentemente, é de desradicalização desses dois polos. Eu faço o possível para desradicalizar as pessoas da sua misandria e da sua misoginia. E é muito gratificante quando eu vejo pessoas de ambos os lados, de verdade, assim, chegarem para mim. Nossa, eu saí do teu canal há alguns anos pistola, com muito ódio de ti. Escrevi um monte de abobrinha e depois eu voltei lá e eu percebi que eu tava errado. Ou que eu tava errada. Inclusive na bio do teu Instagram tá escrito, né? Conciliacionista de gênero, isso, né? É assim que eu me identifico hoje. E é um termo que eu mesma criei. Eu pretendo, inclusive, escrever uma teoria, um livro acerca disso, do meu posicionamento. Eu sou uma feminista conciliacionista de gênero.